sejam bem-vindos a um novo programa, um novo episódio do nosso Pod Saúde Consciente, né, minha parceira? Exatamente. Minha amiga querida. Gente, o tema de hoje foi, assim, um desafio, porque dentro de uma infinidade de temas e de coisas que a gente tem para falar, que influencia na saúde das pessoas, né, no contexto de saúde, a gente estava muito indecisa, né? O que é que a gente vai falar? E vocês não fazem ideia, mas por trás das câmeras tem uma equipe. Gigantesca. Uma equipe que produz, uma equipe que trabalha, uma equipe que dá opinião, que direciona e que nos ajuda, né, a construir esse programa para que chegue uma informação de qualidade. E nessa necessidade de produzir informação, conteúdo, decidimos falar sobre vivendo sob pressão. Nossa, o que é que vem por aí, né? É muita criatividade. Quem de nós hoje não vive sob pressão? Vamos falar sobre o nosso convidado da semana? Nós vamos apresentá-lo? Vamos, por favor. É um prazer ter você aqui. O Herbert Missano, bem-vindo! Obrigado. Valeu. Na pressão. E eu vou confessar uma coisa, viu? É muito melhor, é muito mais fácil. Fácil não. Deixa eu me retratar. Mas eu acho que eu vou suar menos quando eu estiver desse lado de lá. Né? Faz 8-2 aqui também. Então é muito mais tranquilo. Porque a minha mão aqui, Tá gelada, viu? é pertinente. O assunto é pertinente. Eu acho que eu tô na pauta. Vai ser muito bom. Quem vê pensa que ele não tá habituado a estar na frente das câmeras, né? Porque ele tem um podcast também. Pois é. Só que geralmente ele fica do lado do entrevistador. O pessoal entender um pouquinho, né? Quem é o Herbert, né? Ele é produtor audiovisual, publicitário, né? Enfim, né? Dono aqui dessa produtora maravilhosa, com vários sócios maravilhosos. Quem manda tudo aqui é a Thaís. Thaís, eu vou falar dela. Meu filho, onde tem uma mulher, elas sempre estão comandando. Com certeza. Foi isso que eu quis dizer. Bem-vindo, viu? Valeu, e a gente queria, obrigado. na verdade, trazê-lo para trazer, enfim, a sua experiência aqui pra gente. Que é que isso tem a ver com saúde, né? Tudo, porque todo mundo hoje vive sob pressão. Obrigado pelo convite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como eu falei, é muito pertinente, né, a gente falar sobre esse tipo de assunto, porque eu acho que, muito embora depois da pandemia, não que eu seja um especialista, mas conversando com pessoas da área, parece ser um problema até mais recorrente depois da pandemia, né? As pessoas têm mais ansiedade, parece que tem pressões maiores. O advento da tecnologia, né, da informação, eu acho que também traz essa sensação de estou sempre precisando estar atualizado, né? Produzindo, criando. E nós, assim, da área de publicidade, quem faz a parte de criação, publicidade, produção audiovisual, naturalmente são pessoas que vivem nesse estado de ligado 24 horas por dia, né? Até pelos processos de trabalho que a gente vive. E isso traz, com certeza, malefícios para a saúde da gente, imensos. Olha, né? Não tá Eu, fácil, particularmente, já fui até alvo de alguns deles. Pois é. Pois é. Não é fácil. Não, mas sabe por quê? Porque, veja, nós somos médicas. Né? Uhum. E aí todo mundo hoje, a grande maioria das pessoas hoje tem uma rede social. Sim. Né? E o que é a rede social? É você mostrar um pouco da sua rotina, compartilhar um pouco do que você do que você está vivendo. Só que quando a gente vira profissional, a nossa rotina vira mostrar muito da nossa atuação profissional. Né? Então, não é uma coisa, pelo menos para mim, que estou desde o início do Instagram, não foi uma coisa intencional. Eu vou aparecer no Instagram. Não foi. Foi evoluindo como uma rede social, que de fato é. O que é uma rede social? Você mostrar a sua rotina. E assim, quanto mais você trabalha, mais você mostra o seu trabalho. Era mais leve também, né? Era você muito tinha menos mais pressão, leve, né? total, menos pressão. Não tinha obrigação, você tinha obrigação de estar lá sempre postando e tal? Nenhuma, mas vira uma obrigação se você perceber que é obrigação. Né? Hoje eu estava conversando com meu marido e com um casal de amigos médicos e eu não consigo assistir um filme. Eu não consigo assistir um filme. Eu tô nessa. Eu tenho que estar assistindo um curso. Eu tenho que estar lendo um artigo. Eu tenho que, depois que eu ler o artigo, eu tenho que fazer um resumo para publicar aquela informação. É a necessidade de produzir a todo instante. E chega uma hora que você tem 1001 coisas na sua cabeça e você não consegue colocar no papel. Você não consegue criar. E o engraçado disso também é que, assim, por mais que você tenha que absorver coisas toda hora, o cérebro, ele filtra muita coisa, né? Então, você passa 24 horas com informação na sua cabeça, tendo que criar no dia seguinte, e não descansa. Então, se você não descansa, obviamente, seu cérebro não trabalha bem no dia seguinte. Isso não precisa nem ser médico para se autoavaliar.
né? Que você não está com um desempenho bacana. Né? Tá nutrindo sempre o teu cérebro com um monte de informação e tal. Eu acho que a parte de criação, de criatividade, né? Isso é muito meu lado pessoal falando. Ela muito vai para o descanso, né? Na tentativa de descansar. Meu cérebro ele não para. Eu fui diagnosticado com TDAH. Então, depois que eu tive consciência disso, eu acabo trazendo, me conhecendo, né? Sabendo como é que a minha cabeça funciona, sempre querendo absorver as coisas num mundo que praticamente te entrega a informação para onde você enxerga, para onde você vê. É o seu celular, é a sua TV, as pessoas que você conversa no dia a dia. Então, eu aprendi que se eu não descansar, se eu não ligar a minha consciência para descansar, eu não vou conseguir. Chega a hora que pifa, né? Chega a hora que pifa. Por exemplo, em 2000 algumas bolinhas aí, eu não lembro, mas assim, faz uns 6 anos, eu estava fazendo um trabalho para uma pessoa, e essa pessoa era uma especialista na área, falando sobre burnout e tal. E aí ela foi falando sobre aquilo e eu fui me identificando com o problema, né? Assim, pô, será que eu tenho isso aí? Dizem que burnout trava. Tá começando, né? Então... Mas eu acho... acabou que quando eu vi aquilo, eu fiz, pô, esse problema existe. Então, eu não sei se eu tenho ele, eu nunca me diagnostiquei, nunca fui diagnosticado por um médico para saber se eu tive, mas eu criei a consciência de que eu tinha que parar. E o engraçado é que quando eu comecei a parar, eu comecei a absorver as coisas com mais... como é que eu posso dizer? As coisas começaram a... Uma forma mais consciente, Isso, né? Eu memorizava melhor, sabe? Eu não estava com a minha cabeça encharcada de atividades. Sim. E eu filtrava melhor o que era mais pertinente para mim naquele momento, né? Ou no dia seguinte. Então, o descanso, para mim, ele realmente tem sido Embora eu fale, né? E não esteja praticando cumprindo isso, mas eu me esforço para que isso aconteça. É um exercício diário de consciência, né? E muito difícil. E não é fácil, justamente. Você trabalha criando, você tem que criar. Existem prazos, é uma profissão. Né? A gente se fala, quantas vezes a gente se fala no final do dia? Aí ela faz, amiga, hoje eu não consegui nem entrar no Instagram, não consegui responder metade das mensagens. É mensagem de paciente, é mensagem de um colega médico com a gente mesmo para compartilhar algum caso que é mais complexo, né? É uma mensagem de programar a gravação do podcast da sexta-feira, qual vai ser o tema, quem serão os convidados. E a gente, assim, é tanta coisa o tempo inteiro, essa vida online é tão gigante e ela não tem hora para acabar. Né? É da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Eu estava me atualizando ontem, eu estava estudando, assistindo a aula, era 1 hora de aula sobre mastigação. Falando sobre a questão dos distúrbios gastrointestinais, da azia, da perda de bicarbonato, do desequilíbrio nas enzimas digestivas, do tanto que isso influencia na saúde intestinal e na imunidade. No final, era mostrar a influência da mastigação na imunidade. A gente está conectado toda hora, a gente não tem nem consciência que está mastigando. Porque na hora que está mastigando, é a hora que você tem para estar produzindo. E, na verdade, na hora que tá mastigando, você também tá olhando alguma coisa ali, né? Não para. Você falou uma coisa aí que me lembrou o seguinte, assim. Todo mundo vai passar por coisas que a gente tá falando aqui. Mas eu acho que é muito interessante falar como evitar isso. Sim. E eu acho que evitar isso passa por uma autodisciplina. Vou ser redundante, né? Própria, obviamente. Mas também passa por uma educação para com o outro. Porque, por exemplo, na área audiovisual e de publicidade, é muito normal, não deveria ser, mas é muito comum pessoas passarem, tu chega de 8 horas, sai 10 da noite. Normal, né? Tem agências que trabalham dessa forma e vai sugando tá tudo fechado aqui, você não vê nem vai sugando da pessoa. Eu já trabalhei em algumas assim, né? Eu gostava de trabalhar e tá tudo bem com isso aí. Só que aí vai lá. A responsabilidade da empresa e a minha autodisciplina, o meu limite como ser humano. Quando eu me tornei um empresário da minha área, né, do audiovisual, eu disse para mim que tem algumas coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, eu não vou trabalhar final de semana. Se permitir, realmente. Não vou trabalhar final de semana. Por que eu não vou trabalhar no final de semana? Porque segunda-feira eu preciso estar bem para levar a minha semana normalmente. A galera aqui é 6 horas. Vocês vão sair de 6 horas, porque eu preciso que vocês vão para casa estejam e que bem. estejam bem amanhã de manhã aqui. Você sabe que eu vejo muito na galera que
que produz, que precisa dessa necessidade de produzir, é uma coisa artística, né? É tipo assim, vai fluindo, o negócio vai fluindo. A gente tem um amigo muito, muito íntimo, passou o final de semana com a gente, que é arquiteto. E ele acorda de madrugada para fazer os projetos e vai pela manhã. E no outro dia dorme. E aí se atrapalha nos horários. Aí não consegue fazer o exercício. Se atrapalha na hora de comer. Aí come... É uma bagunça a saúde dele. Até que ele teve o primeiro surto de doença autoimune. Porque essa vida de você é na hora que vem a inspiração. E você não coloca um freio, não consegue separar isso daí e começa a prejudicar a saúde. Por mais que a gente goste muito, eu amo estudar o que eu faço, o que eu pratico. Às vezes a Eugênia diz, amiga, vamos... E o Caio fala muito. Você tem que fazer um curso sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos ensinar isso. Eu digo, não quero ensinar nada, eu quero aprender mais. Eu quero aprender, eu vou usar o meu tempo para estudar mais. Eu adoro. Mas só que assim, você vai sempre esticando a tua mente para poder cumprir essas tarefas suas. Isso aqui tá muito bom. Aí você começa e o olho tá ardendo, você tá caindo em cima do livro. Não, mas eu só vou escrever isso daqui, porque isso aqui eu tenho que publicar. Entendeu? E aí você vai. Aí todo dia só um pouquinho, mas um pouquinho todo dia fica muitinho. Com certeza. Chega uma hora, uma semana dessa, ela disse, largue o Instagram. Você não vai postar. Ela e o Dija. Você não vai postar essa semana. Largue. Eu tive essa sensação. Repara, eu tive essa sensação eu tenho uma mania minha de sempre datar, sabe assim? Em 2015, não, enfim. Viajei pra Chapada uns anos atrás. Chapada Diamantina, tem um lugar lá chamado Vale do Pati. Você entra lá, você fica lá uns 4, 5, 7, 10, 30 dias, não sei. O da gente demorou 4 dias. É um vale, você não tem celular. Olha, você pode levar o seu celular, mas não pega sinal de telefone, não pega Wi-Fi, não pega absolutamente nada. Entramos lá avisando os familiares que, senhores, senhoras, papais e mamães, não se preocupem, estaremos dentro de uma imersão offline e não se preocupem, estaremos bem. E ali entramos. Não tinha nada. Saímos de lá depois de 4 dias. Quando eu tava saindo, a gente passa por umas cidadezinhas. E aí o sinal do celular acaba indo. Só que as mensagens começaram a pipocar. 320 mil mensagens. Nossa, eu tive uma sensação de rejeição gigante, assim. O celular tava aqui no meu bolso. Aí não apitou. Não, apitou. Eu olhei assim e fiz, não. E botei no bolso, sabe? Assim, tô me arrepiando porque eu lembro da sensação no dia. E eu fiquei, eu acho que umas 4 horas sem pegar no celular, porque foi muito bom o que eu vivi lá dentro. Sim. Né? Eu estava em contato com a natureza, subindo, descendo montanha, 85 quilômetros subindo, descendo um monte de coisa lá. Experiência própria, né? O olhar para as outras pessoas, a conversa com as outras pessoas. Enfim, um estado de perigo também, né? Vamos colocar. Sim. Mas a rejeição que eu tive com o celular foi gigante. Ah, sim. E é interessante que a pressão que a gente vive hoje no dia a dia é muito em detrimento do que a gente tem aqui, ó. É porque a gente vive conectado. Quer um exemplo? Eu digo, amiga, chegou nenhuma mensagem pra mim hoje de manhã. Mandei a mensagem. Quer um exemplo disso? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou terrível de WhatsApp. E eu faço questão de dizer que eu sou terrível e vou me tornar terrível. Vai ficar cada vez pior. Vou ficar cada vez pior, porque eu já sou, né? Porque, eu tenho uma rotina e essa rotina eu respeito muito. Eu sei que se toda vez que eu estiver tentando criar algo ou dar vazão a algo, eu não posso, eu já estou naquela pressão ali. Isso. Aí imagina você ter que construir um texto, editar um vídeo, atender um cliente, você ainda tem que responder no celular e voltar para as tarefas novamente. Você sai então, daquela... a gente não consegue fazer isso. Então, eu sou terrível no WhatsApp, eu sou terrível. E as pessoas reclamam muito disso, né? Você não respondeu meu WhatsApp, você não atendeu a minha ligação. Bicho, calma, eu vou responder você. No meu tempo. Se o meu tempo não for o suficiente para você, paciência. Porque não é uma Mas eu preciso me sentir bem para estar falando com você. Até poderia, mas a gente não trabalha na ausência. Mas é isso, eu falo assim, pressão de é todo a lado. gente tentar se policiar. Porque senão não tem limite. Não tem isso limite. que E aí vem a história do viver sob pressão. O consegue tempo se todo. policiar, amiga? Eu estou conseguindo, amiga. Estou conseguindo. Estou feliz que estou conseguindo. Por exemplo, eu vou para academia, né? Os dias que eu vou na academia. Aquele horário na academia, não pego no celular. Eu entrego o meu celular para minha personal. Toma. Eu também não pego. Eu entrego para ela, entendeu? Eita. E teve um período que eu passei que... Calma, viu? Respire. Você vai falar já. Eu conversei com as meninas que trabalham comigo, minhas colaboradoras lá da clínica. E, assim, elas chegavam na clínica, ligavam o WhatsApp, né?
Começava a ver as mensagens das pacientes e tal. E já me mandava um monte de demanda. Eu disse, não, gente, peraí. Eu só começo a trabalhar quando eu chego aí. Antes disso, eu não estou trabalhando, não mando. Eu tinha a sensação de que eu já acordava trabalhando. Quando eu abria o celular, já tinha várias mensagens, assim, delas ir na academia. Quando eu saía da academia, indo para casa, né, voltando e tal, e já tinha várias demandas. Aquilo ali estava me deixando ansiosa. E aí, quando eu chegava, vem cá, todas as duas, vamos lá conversar. Qual era a vocês não sabem disso, mas eu estou ficando muito ansiosa. E isso já está me dando uma sensação de que eu não estou gostando de vir para o meu trabalho. Uma coisa que eu amo, né? Já está me dando aversão a vir, porque eu já estou ficando ansiosa. Então, eu passei por isso e elas, mas não, doutora, tá certo. E a gente tá... Você teve a percepção disso daí, porque muitas pessoas não se observam. Não se observam. Eu que me observo não se observa muito. Fazendo isso. Não, ela não observa ou sendo a vítima ansiedade, disso. Por exemplo. A própria ansiedade. Você acostuma, entra no costume, Quando né? eu ligava o meu telefone... se eu entrasse no WhatsApp, 7 horas da manhã, já estava minha secretária. Não sei o quê. Marcela, pelo amor de Deus. Peraí, só um pouco. Me mande isso só no final do dia, depois que eu atender. Ou então, meia hora antes de começar os atendimentos, porque eu chego sempre meia hora antes de começar os atendimentos. Para resolver algumas pendências burocráticas, assinar um exame, atualizar uma data, né? Emitir alguma receita, enfim, o que for. Ou tirar alguma dúvida. Mas 7 horas da manhã, pelo amor de Deus. Né? Mas até eu compreender isso, porque me dava um nó na garganta, me dava um ataque cardíaco, porque eu ia dormir muito tarde trabalhando e acordava com esses sintomas. E eu não percebia, eu não conseguia decifrar isso. Eu estava acostumada com essa sensação ruim. Aí foi o dia que eu cheguei para ela e disse, olha, quando eu abro meu celular, que apita uma mensagem sua, eu já tô tendo... Eu jogo o telefone pra longe e tô com taquicardia. Aí ela disse, o que foi que eu fiz? Eu disse, não foi você que fez. Isso é ansiedade. Vamos organizar o momento que você fala dessas coisas externas comigo, porque eu não tô conseguindo dar conta. Mas e elas também ficam querendo cumprir as metas delas também. Ela que faz, só que ela não é por querer, né, Monu? Não é por querer. Ela passou por uma educação dessa forma também. Gente, assim, hoje eu defendo muito quem não faz terapia fazer terapia. Que é a melhor coisa do planeta Terra. Você se observa. Você se observa e aprende a observar o outro também, né? Principalmente quando você tem, às vezes não, está em cargo de liderança. Né? Compreender o outro é sobre isso. Liderança é sobre você servir ao outro, não é o outro servir sobre você. Né? Isso é um princípio básico. Né? Ali, fora isso, é chefe. Você está ali para a equipe lhe servir. Então, você tem que tratar do outro. Quando você cria consciência dos problemas que você tem, tudo fica muito mais fácil. Um amigo meu, uma vez, certa vez, ele falou assim, bicho, estou passando por um problema assim. Eu fiz, bicho, vai fazer vai conversar com o terapeuta. Ele mandou a clássica. Eu não sou doido. Eu fiz, eu sou? Aí ele fez, não, eu fiz, não, eu sou. Eu sou. Não existe ninguém normal. Se você for parar por esse lado, todo mundo é doido, velho. Então, não existe ninguém normal. Meu irmão, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, vai lá. Ele fez, sabe por que eu não vou? Aí ele, não. Porque eu tenho medo de descobrir mais coisas. Então, passa pela pessoa também. Interno, exatamente. É o seu espelho interno. Então, as pessoas fazem isso com a gente, né? E essa pressão toda que a gente vive passando é porque elas não se educaram a isso. Né? Por isso que eu falei, até conectando ao que eu falei no início. Muito mais do que viver, controlar a pressão que você passa, é você ter consciência de quando parar ela. Porque tá todo mundo querendo tudo imediatamente ao mesmo tempo. Exatamente. Tem um filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo. Inclusive ganhou até o Oscar agora. Parece o título desse filme. Mas né? o WhatsApp, ele tá fazendo isso com o mundo, né? As pessoas que elas têm alguma liderança, elas terminam sofrendo mais pressão nesse sentido, porque não tem hora, não tem dia, não tem lugar. A qualquer instante, ele manda uma mensagem que você tem que responder imediatamente. Sim. Né? Mas você pode estar dormindo, você pode estar, no caso da gente que vai para muito congresso, muito curso, né? Você pode estar num lugar sem internet e se você não responder imediatamente, você ainda é julgado. Totalmente. Então, é vivendo sob pressão. Toda hora e todo momento. Né? Esse olhar empático de compreender que você não é o único no mundo. Porque assim, mas só uma mensagem, quer que custa responder só uma mensagem? Não é só uma, são 300.
Ainda passa pelo fato da pessoa Né? achar que ela é a única no mundo a falar contigo, né? Exatamente isso, você é uma ilha, né? Mas eu ouvi uma psicóloga uma vez, exatamente isso. Ela disse, olha, o mundo não vai mudar. As pessoas, não esperem que as pessoas mudem É você que tem dentro, né, do que você, né, enfim, do que lhe incomoda. É você realmente entender que aquilo ali, isso é para mim, você pega para você. Isso aqui não é para mim. Então, né, eu vou bloquear. Você falou isso, eu lembrei de uma história. Vocês conhecem a história de Atlas, o titã da mitologia grega, que carrega o mundo nas costas? Sim, Conhece, conte, Lígia? pode contar. Conheça, pronto. Lígia adora, A gente né? vive na época, Mitologia. da síndrome de Atlas, né? Todo mundo acha que tem que carregar o mundo nas costas. Eu era um desses. Hoje eu queria fazer eu queria uma esculturazinha desse titã derrubando o mundo das costas, porque eu não vim para salvar o planeta. Talvez eu vim para deixar o planeta um pouquinho melhor, né? Com o que eu posso fazer. Atlas, ele foi condenado a carregar o peso do mundo das costas porque ele perdeu a briga dele contra Zeus lá. Essa é a história dele. Mas a figura dele é muito simbólica. E para todo mundo que a gente olha hoje em dia, parece que você tem que carregar o mundo nas costas, sabe? Cada um tem o seu planetinha, né? Mas não precisa ser tão pesado assim. Então vai deixando ele um pouquinho aqui, Mais dá uma leve, alongada nas né? costas, Não, vai-se e embora, depois perceba. pega ele de novo, dá 2 caminhadazinhas, mas vai soltando. Mas perceba Não que dá, não é muito pesado. isso a gente está falando da pressão ao nosso redor. Mas tem aquela pressão que a gente mesmo se impõe, né? Que é justamente Mas essa pressão, Manu, ela é até saudável certas vezes, né? Porque faz a gente se Até mover. certo ponto, Sim, exatamente. Mas o faz negócio é quando crescer. você coloca todo o resto nas Exatamente. costas, né? É o que É faz família, a gente trabalho. evoluir. Exatamente. Pois é, esse final de semana a gente estava em Milagres, né? Voltamos Ah. hoje, inclusive, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Feriado, estamos aqui Feriado, né? produzindo Ai, conteúdo. Todos nós, Que trabalhadores. beleza. Sem pressão nenhuma. E aí, ó, esse Tudo fim de muito semana... leve. Enquanto a gente tá aí, eu tava comentando É. isso com a nossa equipe, né? Que os nossos maridos são da nossa equipe Tô também. olhando ali o Dija. Que é uma delícia gravar o podcast. Oi, ele. Mas, às vezes, assim, a elaboração do tema, a discussão que a gente vai colocar na mesa, os convidados que vêm, a logística da organização, até chegar para gravar, fica meio exaustivo, porque você vê que às vezes a gente grava sexta-feira, 9, 10 horas da noite. Loucura. Enquanto tá gravando é uma delícia, o programa tá pronto, massa. Aham. Mas toda a logística até chegar lá, meu Aham. filho, não é ninguém fácil. imagina Não o tanto que é fácil. suado, né? E passa o quê? Criação de texto. Tudo, né? Postagem. Enfim, a galera já sabe aí os processos milhão que é pra de coisas. postar. É um Não, milhão de a coisas. galera não sabe. Sabe não, a né? galera pensa Verdade, que pensa que sabe, eu tem concordo com 1.001 você. pessoas querendo falar, olá, você mesmo sabe. O povo liga pra quem e faz assim, quero gravar podcast. Não, verdade. Como se você fosse dizer o que, é que vai Verdade. ser dito, quem vai ser convidado, qual é a sua intenção. Geralmente eu digo assim, ó, audiovisual não é pastel. Com todo respeito, amo pastel, mas com todo respeito, sai mais rapidinho do que audiovisual, né? Tem um Porque, processo mais assim, legal. as mais pessoas demorado. não entendem, por mais que a gente tenha uma facilidade hoje de se comunicar, né, amiga? Da gente ter chegado nesse nível de poder falar e de ser ouvido, porque não é só falar. Você tem que ser interessante para falar. Sim. As pessoas, alguém tem que te ouvir, né? isso. Então, tá mantendo isso aqui é porque as pessoas querem ouvir a gente. E tem muita gente que não tem aptidão para isso, que acha que é sentar nessa cadeira aqui e começar a falar. E passa não, por uma Falar o quê? responsabilidade tão grande, né, mano? Falar o Porque Para o público, né? responsáveis por um microfone desse, né? Ser comunicador não é complicado, fácil. É complicado. Pois Não é Isso aqui influencia muita gente, né? Não só influencia, mas como também dá norte, dá sentido à vida de muitas pessoas. Né? Quantos conteúdos vocês já não criaram e impactaram a vida de uma pessoa, né? A gente fala muito Então, isso. Ele, na verdade, acaba sendo um conteúdo para a gente também, até para as nossas pacientes. Ó, tô aqui falando aqui com a paciente, atendendo a paciente de endometriose. A gente tem um podcast sobre endometriose. Manda para ela, entendeu? Ovário policístico, sim, manda a gente para faz ela. isso direto. É um facilitador, Isso. né? Educa, né? Educacional. Porque a gente exatamente. fala tudo aquilo na consulta, mas quando o paciente escuta diversas vezes a mesma coisa, é que ele vai aprendendo e se compreendendo. E se observando também para que a gente possa continuar ajudando. São doenças crônicas que a gente faz várias perguntas na consulta que eles
não pararam para prestar atenção se aquilo acontece ou não. Quando chega na segunda consulta, doutora, você tinha me feito uma pergunta que eu não tinha parado para prestar atenção, vivia tão no automático de sentir isso. Realmente eu sinto, isso aqui acontece. Então, ajuda a gente até a conseguir dar mais assistência. Sim. Né? Porque o paciente ele tem um olhar mais atento para si. Mais educado também. Exatamente, educação. Saúde consciente. Diga, não foi à toa. A intenção é essa. Não, e esse tema aqui é surreal. A Eugênia trabalha com fertilidade exclusivamente hoje, né? E a mulher moderna, ela tá assim, multitarefas. Ela tá no nível máximo. E era uma coisa que a gente estava compartilhando aqui nos bastidores, né? Que assim, a gente, no evoluir da humanidade, né? Essa modernização e essa capacitação da mulher, né? Trouxe a mulher para um posto que ela tem ela é multitarefas mesmo. Só que ela não abandonou uma tarefa antiga, né? Que é a maternidade, mês das mães, né? E o que é que a Eugênia vê? Além das mulheres engravidarem mais tarde, a gente tem um podcast falando sobre isso, né? Sobre congelamento de óvulos, fertilidade, a vida da mulher moderna. Isso. A gente encontra hoje uma parcela de mulheres com uma dificuldade para engravidar, porque o nível de estresse na sua rotina altera a produção de cortisol, que é um hormônio nosso, que altera a produção de outro hormônio, que é o DEA, que altera a produção de testosterona, que altera a produção de estradiol. Isso por causa do estresse? Por causa do estresse. Caramba, isso eu nunca tinha visto, não. Com certeza. Conversa, e aí amiga. vem outras Fale coisas, sobre né? Isso Influencia no ciclo menstrual, toda a Na questão ovulação. ovulatória. E, além disso, o que puxa é o estresse. Né? Aí fica sem sono, aí vem a insônia, aí vem a má qualidade, vem as compulsões alimentares, as compensações. E aí fica aquela bagunça. E quer saber? Aí vem a ansiedade, orgânica, porque a mulher quer engravidar não está conseguindo. Meu E essa ansiedade, Deus ela do não céu. dorme direito. E se você não dorme direito, você não produz cortisol direito, então você retroalimenta aquele prejuízo no cortisol e sai prejudicando toda uma cadeia hormonal. Inclusive, sono é um bom tema, viu? Para o próximo podcast. Tema maravilhoso. Tem que entrar mais na minha cabeça, sono. Eu já conversei com alguma galera aí, mas todas as sono, doenças, meu Deus do todas céu. as doenças crônicas e todas as queixas relacionadas à saúde, não tem como um médico tratar se ele não entender de sono e de intestino. Mesmo que você não tenha uma diarreia ou uma constipação. Independente da especialidade, no caso. Independente. Todas as doenças crônicas você tem que entender de sono e intestino. O entrevistado quer fazer uma pergunta. Aproveita a consulta. Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer um break. E aí você faz a pergunta na volta. Break os nossos patrocinadores. Vai lá. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. E enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Voltando. E com a pergunta, né? Porque o nosso convidado queria fazer uma pergunta pra gente. Convidado que Fica à apresenta vontade, podcast viu? também dá nisso, tá vendo aí? A pergunta que eu queria fazer, se a gente tá falando de sono. E, tipo assim, existe um horário que você tem que dormir pra acordar? Existe uma regra pra isso? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo, assim, que eu tenho oportunidade. Sinceramente, assim, uma das frases, tem um livro que eu adoro, que chama O Milagre da Manhã. Tá.
Ele é maravilhoso. Ele ajuda muito que as pessoas tenham disciplina, porque ele tem muito sentido. Você já viu esse livro, amiga? Não. Fantástico. Todo mundo tem que ler. Vale muito a pena. E em relação a tudo, sabe? É um livro fantástico mesmo. Gente, o ser humano, ele foi feito para dormir de noite. A noite é escura porque você tem que dormir. Os seus hormônios serão produzidos melhor à noite. É ali que você vai se restabelecer. Esse negócio de dizer que eu sou noturno e que eu produzo à noite é uma questão de hábito. Que foi introduzido lá atrás e precisa ser modificado. Eu era exatamente assim. Você lembra quando você citou o teu Cortisol. amigo lá? Não, Ah, teu sim, amigo meu lá amigo do arquiteto. arquiteto. Pronto, eu era desse jeito, assim. Eu nas Trocar o dia minhas... pela noite, né? Nas minhas bads, assim, de me sentir ruim porque eu não dormia, era porque eu tinha o silêncio à noite. E aí eu Ó, se você- dormia às 6 da manhã. se você Era olhar... horrível isso. Se você Faz muito olhar, tempo, faz muito e tempo. você fica isso aí. ressacado. Não dá pra... Você Olha, não. envelhece. Evitando você a questão da criatividade. Fora que você perde o dia. prejudica É, a produção não, de isso é- GH. Uma criança que não dorme bem à noite, ela é irritadiça, ela tem dificuldade para aprender, Ah, né? Deve Porque ter você está atenção. prejudicando a produção de um hormônio que é fundamental para o crescimento e para a evolução desse novo ser. mas tem um horário? Mas é comprovação Existe, científica assim, um isso. horário, Existem assim, perfis de pacientes, de pessoas, É. né, amiga? Eu não sou É. especialista para Tem falar gente- sobre isso, tem mas gente- já Tem vi. gente que se dormir 6 horinhas ali vai estar super descansado. É a qualidade do sono dormido. Sim. É. Tem gente que vai precisar de 8, isso varia muito. O fato de você dormir 6 horas não significa que isso é um prejuízo, mas você precisa dormir de noite. Sim, Se você você precisa entra no descansar, sono né? Você precisa estar profundo, descansado. exato. A gente falando de bloqueio criativo, acho que uma das fases que eu mais tive bloqueio criativo foi a que eu pensava que eu estava criando muito à noite. Mas muita gente se engana com Porque isso daí eu mesmo. acordava, dormia um sono preocupado, né? Porque, assim, era aquele sono de e agora eu tenho que entregar o material que eu fiz. E eu acho que meu cérebro ele não caía naquele REM, REM, né? O sono REM, né? O sono profundo, E né? depois que a sua pele mesmo, ela entra em contato com a claridade do dia, ela não aprofunda tão bem o sono. Ah, Você vê o dia amanhecer, seus olhos veem o dia amanhecer, e você vai querer dormir como se fosse noite. Não dá. eu vi um cara, um especialista de sono, falando sobre você hackear teu corpo para que ele acorde, para que ele se aprenda a acordar na hora certa, né? Tipo assim, Tem você que se chamar um força. especialista do sono aqui, É. viu? Porque esse Eu acho que é um tema fantástico. muito. E Eu acho que é repercute isso em que tudo move na vida. a vida da gente no dia a dia, Descansar, né? A gente. gente, Tem que a gente descansar. passa muito por essa questão de, eu preciso regular meu sono para fazer atividade física de manhã e tal, né? Que eu acho que é uma coisa bacana. Às vezes que eu consegui fazer isso na minha vida, foram as vezes que eu mais produzi. Exatamente. É. Foi quando eu consegui dormir bem e acordar cedo e já cair na academia, cair no exercício físico, não, que eu não sou de academia, mas uma bicicleta e Eu era continuar o sedentária dia. e eu demorei para passar no vestibular. E eu só passei no vestibular quando eu comecei a fazer exercício físico. Porque eu achava que eu tinha que... Aquela hora do exercício físico, eu tinha que estar estudando em cima do livro. Uhum. E aí... Mas Nosso eu tempo fui... super perdido, Exatamente, né? é tempo perdido. Eu tenho que ficar aqui 24 horas até passar. Naquela época era super difícil passar em medicina, né? Isolado, né? Então eu tenho que ficar aqui, ó, estudando até passar toda hora, de madrugada. Já Eu era. estudava de madrugada, na véspera da prova, eu me trancava no banheiro, porque se a minha mãe me visse estudando de madrugada ia brigar, eu me trancava no banheiro e estudava em cima da privada aqui, ó, com a luzinha, pra não receber uma reportagem, porque eu tava de madrugada estudando. Quando eu entendi que eu tinha que dormir e que eu tinha que fazer o exercício físico, que aquilo ia me fazer bem, que eu não tava perdendo tempo, não deu 6 meses, eu passei no vestibular. E que tem descanso, até a educação infantil, né? Os especialistas falam muito sobre isso. A criança está estudando, tem que ter aquela pausa, porque a partir de certo tempo a criança já não absorve mais, já não fica mais atenta, já se dispersa. Então faz parte, o descanso ele faz parte. É fato que tem alguns momentos da vida que a gente tem consciência disso. É. Como profissional de saúde, você como uma pessoa que se informa, que já passou por isso, tem consciência da importância. Mas em alguns momentos da vida fica um pouco mais difícil. Putz, Né? ó, fica difícil, porque a gente falava aqui antes, eu tenho a consciência, mas eu não tenho Nem todo hoje- dia você consegue fazer. Não, vamos colocar assim, tá muito difícil começar até, né? É como você falou, eu vou, aí passo uma semana, não consigo ir. Mas parece que falta um botãozinho, Mas sabe? é desistir jamais. Não, desistir É. jamais. Todo dia uma nova só chance. que ainda assim é complicado, né? É. E é incrível como tudo se conecta, porque é a ansiedade, é a pressão, é a organização que você tem que ter para conduzir tua vida a ser dessa forma. E eu acho que as pessoas elas precisam ter um botãozinho, né? E parece que eu procuro o meu botãozinho para poder dizer assim, não,
Sabe um quebra-cabeça? Você vai... não, tá eu vou forte. fazer dessa forma. Ah, não é dessa forma aqui, não. Vou tentar inserir essa peça aqui para ver se ela encaixa. É difícil porque a gente vive num mundo cheio de obrigações, cheio de pressões e ainda tendo que se cuidar de si. Mas essa minha frase, essa minha palavra, ela não devia nem ser dessa forma. Porque cuidar de si deveria ser a primeira coisa que a gente deveria fazer. Porque a máquina que faz tudo funcionar somos nós, né? Minha avó falava, você morre e deixa tudo aí. Tudo fica. Exatamente isso aí. Então, Frase deveria ser famosa. um inverso. São só reflexões, né? Mas, enfim... Mas é aquela coisa o ser humano, ele é muito incoerente, porque ele fala muita muito coisa, diz que sabe, eu sei, a gente tava falando disso, né? É. Eu sei, mas eu sei que isso é importante, mas eu não faço. Então, você não sabe. Não sabe o Você suficiente. não sabe. Você só vai saber realmente que é importante quando você começar a fazer o que você pensa que sabe. É igual quando você fala de dieta. Ai, doutora, eu já sei tudo que... Bom, Não, você não sabe, o que é por que que você não faz? Não, você sabe o que é saudável, É o você sabe o que hábito, não é, né? mas você não Hábito bota é em muito prática. difícil. Eu estava vendo uma frase exatamente hoje sobre isso. O conhecimento, quando ele não é colocado em prática, É a mesma coisa que não saber. Exato. é melhor não estar sabendo. Porque Verdade. É, você não tá Né? sabendo, você sofre menos. é melhor? Porque tu sabe o que é que isso te A causa. ignorância e tu é não uma faz. mãe. Ah, A ignorância nossa. é um amor, eu A falo isso ignorância direto. é uma bênção, né? Faz, Não, mas É ó, pra uma gente mãe, botar... porque enquanto você não tem conhecimento, é. você sai fazendo no automático. Quando você tem, que você sabe que você está se prejudicando, Tu sofre aí duas vezes. é um martírio. Tu né? sofre Mas é por saber, importante, tu a gente sofre tá por falando saber assim, por não viu, conseguir, gente? né? Ó, você tá falando assim, mas Não, é brincadeira. gente, É mas- importante a gente ter consciência. Não. Ela querendo dar a palavra. conhecimento. Minha gente, eu falo isso para minhas pacientes. Minha gente. gente, conhecimento traz segurança, a gente consegue fazer tudo. Sim. Foca A na nossa informação missão. salva. A informação salva. salva. Né? A informação Não faz vamos parte. demonizar o Por favor, conhecimento, viu? jamais. Não, o que eu quis dizer é assim, quando você não tem consciência de que aquilo está lhe prejudicando, você não Tudo tem bem. culpa. É. A partir A do culpa momento que própria, você né? tem consciência, desperta uma culpa e uma necessidade de mudança. Ah, é. Né? A ignorância é uma mãe, mas a informação E salva. é por isso que É. você sofre duas Concluímos. vezes. É por isso que você sofre duas Concluímos vezes. o raciocínio. Mas o que eu estava falando é que a gente sabe de tudo isso, mas a gente vive nessa demanda louca de produzir, né? De ler um artigo, de dar uma atenção especial a um paciente que está passando por um momento mais difícil. Isso não faz parte da consulta, mas faz parte da gente como ser humano. Nós somos médicas que executam a medicina dessa forma. Sim. A gente não teria essa obrigação, mas a gente sente essa necessidade de acolher o cuidado, né? É um cuidado integral. E, assim, são muitas demandas. Sim. E óbvio que isso chega uma hora que a gente chega no nível máximo de exaustão. Tem hora que a gente não consegue nem pensar direito. A gente olha assim pra cara da outra e vai... Vai. Só vai. Liga o A modo gente precisa nem automático e dizer. vai. A gente precisa nem dizer, a gente só É. se olha. É. E eu sou muito expressiva, né? Às vezes a gente tá junto, aí ela faz... Tira essa cara. Tira essa cara, viu? Então, vai. Desmonta. Ah, mas isso é legal, porque você se conhece É muito. muito então, engraçado. É muito legal. Eu passo, ela tá Quando lá. eu vejo o Djaí dando uma risada aqui na São minha os lateral. são os complementos. Djaí dando uma risadinha na minha lateral, eu já sei que ele já tá me entendendo, já sabe tudo. Ele... A cara da Manu. Vai no código, né? Mas código. isso é ótimo, isso é maravilhoso. Não, né, gente, é. assim, né? Só que aí é justamente isso. Lá em casa a gente preza muito por fazer as refeições todas juntas. E aí, às vezes, eu tô no telefone e eu caio. Eu deixei meu telefone longe. Eu disse, amor, deixa ele eu lá. sei, mas eu não vou ter oportunidade daqui a pouco de responder essa mensagem, porque eu vou atender até entrar pela noite e eu preciso responder agora. Né? Então, essas pequenas exceções que vão virando uma rotina. Aí, no outro Pois é. dia, eu deixo o telefone longe. Aí eu caio. Aí tá todo mundo aqui almoçando, eu, a Bela, ninguém tá com televisão, ninguém tá com telefone. Aí eu caio, mas eu tenho que responder essa mensagem agora. Então, assim, esse exercício não é fácil. Mas tá vendo? Pela necessidade Mas de é produzir. exercício, se a gente quiser. A É gente difícil. sempre volta, né? Lembra assim, a gente tá falando sobre pressão e engraçado que a gente não determinou, assim, que o assunto seria sobre celular, né? Porque a pressão ela toda volta pra ali. Toda. Como é que seria um mundo sem ele? Ai, Não é? se meu Vai. telefone cobrasse, Acabou acho que eu hoje. ia ter uma abstinência. Como é? Não, não, Hoje, sério. hoje, acabou hoje, Vamos depois dessa forçar, mudança vamos toda, forçar, vamos forçar. Acabou. Satélites caíram, não Sabe tem o mais que eu 3G acho? nem Wi-Fi. Pois Acabou. Eu acho que se acabasse, as Só pessoas isso. iriam ser mais pontuais. Será?
Começa daí. Antigamente, a pessoa marcava... Eu me lembro que a minha mãe falava Mas as pessoas muito isso. construíram já o hábito. Então, mas a minha mãe falava muito isso. Filha, era assim, você ligava, muitas vezes do orelhão, e dizia assim... Dia 10 de maio, a gente vai se encontrar às 3 horas no cafezinho. A pessoa tava lá, dia 10 de maio, no cafezinho, não tinha celular. E outra, não tinha confirmação. Era, não tinha Tipo assim, confirmação, você mas as marca, pessoas hoje você marca iam. assim, ó, 3h30 no café, beleza. É. Aí você chega Vai duas, mesmo. marquei hoje, amanhã. Você vai mesmo? Aí amanhã 2 horas Tá eu chego, tá confirmado. confirmado. Aí eu achei ótimo que teve um cara que um dia eu fiz isso, teve um cara que fez, mas eu não falei pra você ontem. Ele já era um senhor de idade e tal. Eu fiz, eu não falei pra você ontem. Não tava marcado, eu fiz, verdade. É verdade. Verdade. Só ficar morta, né? Mas como é que seria? Sei Nossa, filho, não como realmente. é que ia ser, não. Mas é exatamente acabou. essa Sei questão não, do sei tempo, não, Eu acho né? que as pessoas iam enlouquecer. ser mais ansiosas até. Porque Ia ter uma a crise, falta, ia a dar uma falta surtada. a falta de do que tá acontecendo, eu acho Ia que dar- ia causar. Você parou pra pensar que tem pessoas que pânico. vivem só pra olhar isso? É. Pra olhar a rede social. Ah, que sim. vivem em função de olhar a rede social Certeza. dos outros. Sei O lá. nome disso é stalker. É, stalker. É, Né? exatamente. Nessa galera, É. você tá Essa falando galera do ia profissional. morrer. Profissional. Não só o profissional, tem gente desocupada mesmo Não. que O não consegue profissional. produzir porque fica o tempo todo olhando a O vida dos outros. profissional que ele é pago, O profissional, contratado vamos lá, para social só fazer media, isso, né? social Social media. media Ah, e tal, sim, né? entendi. A Eu galera que nem trabalha tava falando dessa diretamente. galera Tava falando profissional. do Eu stalker tava mesmo. falando de gente desocupada. Desocupada. Que diz assim, Mas mas, aí eu eles- tenho que passar no concurso. Eu fico o dia inteiro aqui, ó. Ah. É um vício. É. Que é um vício. Eu vivi uma experiência parecida, assim. Uma vez a internet caiu. A internet caiu, eu fiquei, e agora? Aí eu tava criando Paralisou o o hábito de ler. Aí eu fiz, eu vou pro livro. Hoje eu tenho esse hábito, mas na época eu não Eu tinha. amo livro de E eu papel, fui não pro livro. troco. Olha que legal isso aí. A internet caiu, uma coisa que eu queria criar, que era o hábito de ler o livro, eu fui pra ele. Meu filho, se Porque a não internet tinha cair. a internet. Se a internet cair, eu vou ter que trabalhar de madrugada pra dar conta do povo de hoje, que eu não consegui concluir os atendimentos porque a internet caiu. Rapaz, E eu não tenho de botar se- esse povo. Se não o tenho. WhatsApp, quando cai, já dá um pânico, imagina Não, é. o World Wide Web. que Meu é- filho, eu vou ter que atender Acabou. sábado, domingo e feriado pra dar É. conta dessa galera aqui. Que nesse dia aqui ficou sem internet. Meu irmão. Aí eu já começo a doideira. chorar, digo internet, bora. Já teve vez. Totalmente A internet dependente. Você vê tá como a fazendo gente é manutenção. dependente hoje, né? É. Não tem como não, nada Totalmente funciona. dependentes. E essa questão do hábito, você falando aí, do café, do almoço e tal, Da não sei o quê, refeição. da refeição, da gente estar aqui. A gente também, nossas atitudes, né? A gente acaba se inspirando as outras pessoas, e, enfim, filhos e tudo mais. Então, eles acabam... E, às vezes, a gente tá aqui, aí faz assim... Ai, mãe, deixa eu assistir hoje, né? Deixa eu comer hoje assistindo. Uhum. Ou então, já chega lá com o celular, já, né? É, o tempo E de tela aí, lá em cima. você tá ali... Não, você não vai ficar, aí você tá aqui, né? Essa é a pior de todas as E a coisas. gente a gente não se dá, não dá. É. Não, mas eu tô E aí o trabalhando, filho eu tô te fazendo olha uma com coisa aquele- séria. E o filho te olha O com menino aquele tá olhar querendo julgador, brincar, né? Mas tá errado, do mesmo Né? jeito. Eu tenho me Exatamente. policiado. A Não vai. cópia. Você não tá no celular também. É. Ah, mas eu tô trabalhando. Tô respondendo uma coisa muito importante. Deixa eu trabalhar também, mãe. Chega de É. noite, se eu tiver Entendeu? no meu Então tem que ter muito computador, cuidado, A Bela senta na E se mesa a e gente- faz assim: cadê o tablet bar que eu vou trabalhar com a minha mãe? Nossa, aí. Ou seja, ela já. Mas assim, a gente tem que botar nosso limite. Voltando, né, pra nossa conversa do início. A gente tem que colocar os nossos limites em tudo. Senão a gente deixa. precisa de disciplina Sabe para o por quê? lazer. Já perceberam Disciplina isso? pro lazer. Foi Foi isso que eu isso tava que a gente falando tava esse final de semana agora lá em Milagres. Eu não postei nada, me segurei, A gente tirou viu? nenhuma foto da galera toda junta. Foi, Não tem- postou, Foi, mas sim. você entrou Não entrou postei nada. no Vale não, do Pati calma. também? Não, né? eu não postei nada de trabalho. Você entrou no Vale da Eugênia. Não Não. postei nada de trabalho. Porque eu sempre fico naquela preocupação, né? De mandar algum conteúdo, alguma Sim. coisa e tudo. De Eu produzir disse, não, conteúdo, dessa eu não vou. Nesse final de semana eu não vou fazer. Se eu quiser postar uma foto aqui, eu vou postar. E postei foto da gente lá. Uhum. Mas não coloquei, não fiquei pensando assim. Foi um Não, exercício que eu obrigada. fiz, realmente. Eu disse, não, esse final de semana eu não vou ficar pensando no que é que eu vou. Vai vir segunda-feira, a gente vai gravar podcast. Eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar só em estar vivendo esse momento. Aí eu acho que cai onde você Do falou Vale. do seu exemplo, né? E de repente, Sim. aquilo ali lhe chama Aí pra. chega Disciplina segunda-feira. para o lazer. E aí Disciplina vem pra o a Mas gente- lazer. você E a gente tem acredita que que eu ter tenho isso disciplina pro hoje? lazer. Por exemplo, eu confesso a você que eu não abri meu WhatsApp hoje. São 6 horas da tarde Parabéns. e eu não abri meu WhatsApp hoje. Maravilha. Quando eu crescer, eu quero Não ser igual abri. a você. Maravilha. Eu tô falando sério, Mas eu é não abri. exercício, Eu amigo. não abri, olha aí. peraí, vamos lá.
Eu não abri, agora que eu lembrei disso. Tem até medo. Vou explicar minha rotina hoje. Eu acordei, já, por conta do feriado, já acordei ali próximo Mais tarde um pouco. de 11 e tal, né? Dei uma dormidinha a mais. Aí comi alguma coisa, vim pra produtora, arrumar o estúdio todo dia, né? Uhum. E aí cheguei aqui, tinha algumas obrigações pra fazer, até então não toquei no celular. Não toquei no celular. Aí vim pra cá, aconteceu o programa e estamos aqui. Deve ter cliente, deve ter mãe, deve ter tem muita gente falando. E agora? Esse negócio que você falou agora, eu tenho todo dia praticamente. Porque a minha vontade não é abrir o celular, mas eu tenho que abrir o celular. Tem que abrir. Mas Exato. é isso. Mas sabe que eu gosto disso? Porque é muito melhor eu ser... É muito melhor eu ser dependente da minha própria vida offline do que da minha vida virtual. Sim. Né? Eu tenho coisas para fazer aqui, lá fora, sei lá. Aqui isso me tira um A tempo. vida real, Você com já certeza, abriu o teu gente. celular e já botou lá O no tempo de uso, né? De uso. Não, é assustador. Sabe o que é que eu É fazia assustador. antes? Eu tinha um vício, né? Isso, o Instagram e todos os outros aplicativos, eles sobem porque existe um estudo que o ser humano ele gosta de ficar daquele jeito ali. Isso é propositivo. Proposital. O feed foi a melhor forma que encontraram para que você continuasse eternamente ali. Não é à toa que o TikTok hoje, quando você entra novo, ele te oferece grana para você assistir conteúdo. Para você passar mais tempo ali subindo a tela. Quando eu estava nesse vício de olhar Tem pessoas trabalhando sempre... só com isso, inclusive. Pelo amor de Deus. Agora você Sabia? Quando eu estava nesse vício, o que foi que eu fiz? Só pra dizer, não, deixa eu terminar. Só o que Peraí, calma, foi que só eu quero o fiz. raciocínio dele. Guarda o pensamento. Eu peguei todos os aplicativos que eu tinha visto de abrir, como Instagram, Facebook, que eram as minhas redes sociais na época, e coloquei ele para o final da minha seu tela. widget, né? Enfim, Aquele widget, né? exatamente. Uhum. Entendeu? Das minhas páginas, né? Do celular. Então, eu não lembrava dele. E hoje, quando eu me vejo viciado em alguma coisa, quase que eu derrubo o café, eu jogo ele justamente para lá. Pro final. Porque Maravilha, isso não uma é disciplina. legal, isso não é legal, velho. Vai pra tua vida. Imagina, pega teu celular, vê lá. Eu passo 35 horas no meu Instagram, sei lá, na semana. Não tenho nem ideia se isso é uma média, tá? Tu chutei um número. O que é que tu poderia fazer com essa hora? Não é. Fora que você vai ficar menos ansioso, porque uma rede social causa ansiedade. Sabe por que Total. causa ansiedade? Porque é sobre a vida do outro. É. E a gente tem nas redes sociais a ideia, isso todo mundo sabe, de que tudo é muito perfeito. Mas não é perfeito. Não é. Não vai deixar, vai ser longe de ser perfeito. Então, porra, o cara tá conseguindo, eu não. É. O cara tem aquilo, eu não. O cara tem... Mas tem muita gente. Todo assim. mundo tem tudo e eu não. Eu sou um É. bosta. É isso. E aí E isso te causa o Ao quê? invés de ser uma Ansiedade, motivação. frustração e tal, Frustrações. velho. Se isso está te causando isso, tu vai continuar consumindo Não é. algo, independente do que seja, eu que te entendo essa faz visão. isso. É. Meu irmão, Eu joga isso pro entendo essa final, vai ler visão, um mas aí- livro, vai mas dormir, aí- vai faz pra qualquer academia. coisa. O que Né? esse tipo de visão é a visão das pessoas que pensam que a felicidade bate na sua porta de forma aleatória. Você, como adulto, é quem vai construir a vida que você deseja. Uhum. E você é responsável pela sua felicidade certeza. na grande maioria das vezes e dos fatos. Intercorrências vão sempre acontecer, né? Então, essa visão, esse olhar de assim, eu sou o coitado da vida e ali tá tudo maravilhoso, é a visão de uma pessoa que é muito pessimista. Mas tem Também. muita gente assim, Tem, amigo. Mas você compreendo. entende que isso é É. um dos mecanismos Sim. que Um faz dos. alguém se sentir dessa forma, Sim, porque passa mas também por é um monte de mecanismo coisa. de dizer assim, de admirar e dizer se ela consegue, Não, eu vou me tem. inspirar, eu vou Ótimo. fazer, eu vou conseguir. Mas eu aí- vejo por esse Mas lado. aí, de fato, assim, quantos gurus aí não falam que imprimem o carro que quer ter e bota na sala e tal, o corpo que quer ter e bota lá na sala. Isso aí são formas de pessoas que as pessoas usam a ferramenta para crescer na vida Isso. ou hackear algo bom para ela. É né? porque é a Mas Mas a eu parcela inferior da falo, população, mas amiga. é pequeno, é É. 1%, é 10%, não sei, é muito pequeno A essas maioria pessoas. tá ali perdendo tempo o- e, enfim. Não, O que eu você falo, tira- assim, se isso te causa mal, É. porque como a gente tá falando de pressão, de Sim, 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 criatividade, sim. né? Se isso te Então, causa mal, não Isso te assista. causa mal, vai
assim... Meu irmão, sabe onde é que eu tô assim? Agora que eu lembrei. No Netflix. Eu tô assim no Netflix, velho. Eu tô assim no Netflix, eu lembrei agora. Agora não dá pra jogar ele pro final, porque é na TV. Eu me pego no Netflix subindo o filme. Não. A minha lista deve ter, eu não sei quantos, mas deve ter mais de 100, só essa semana. Porque eu fico subindo assim no Netflix, sabe? Subindo e eu não Sem assisto. conseguir assistir, não é isso? Não, exato, entendeu? Mas não. É sem... Tô Mas a assim, ó, psicóloga lembrei. falou sobre isso. Quem foi que veio aqui? Carlene, eu acho. Foi, não. Ah, não. Foi a Dani, a neuropediatra. Que a gente fica viciado só em ficar, ó. Pergunta ao meu marido quantas Às séries vezes ele não assistiu é nem comigo. o fato de a gente ficar indeciso, ou enfim. É o fato de a gente estar viciado em vendo todas as possibilidades e oportunidades que a gente tem ali, tentando E tu não escolher assiste melhor. nada. E não E assiste posso nada. dizer, ó, Você fica viciado só Amiga, eu acho uma perda de relato- tempo, eu tenho que estar estudando toda hora. Mas não produzindo é, toda hora. não, mas Não é isso que isso. a gente tá Mas falando. aí, isso com a Dessa ansiedade. necessidade de É produzir. ansiedade. Eu tô assistindo o filme, dá 10 minutos, eu digo, eu não tô acreditando que eu tô perdendo tempo. Vendo extra. Olha, Caio, vai acontecer isso aqui, ó. No final, esse homem aqui foi quem matou aquele homem ali. E agora eu vou ali que eu vou estudar. Ele fica. E eu Tu faz isso? Mas é Tu faz ansiedade, isso? amiga. É a faz isso? ansiedade. Eu digo, eu tenho certeza, ó. O assassino é esse aí, ó, que tá parecendo que é bonzinho. Agora eu vou ali estudar. E ele, ó, ele assiste até o final, vamos embora. Caraca, Mas iludida. é, Rapaz, mas é é uma ansiedade sensação, hoje. é. Isso aí que tu Mas falou, Mas né? é justamente vivendo sob E pressão, essa necessidade e da essa gente necessidade de produzir. produzir. Mas e, De rede sentir social. produtivo, que tem E que outra tá. coisa, Conteúdo isso que social, você falou, né? de você olhar, tem pessoas que despertam coisas boas em mim quando eu vejo. Uhum. Tanto é que, São assim, essas que você eu deve sigo, manter eu perto de sigo você. 3.000 e ainda preciso fazer uma limpeza. Tem Produção, pessoas- queria água, produção. Tem Opa, pessoas que despertam olha, coisa boa em mim produção. quando eu vejo. E tem gente que me desperta uma angústia. Que, assim, tem gente muito famosa que faz humor. É um humor negro que me dá vontade de chorar. Eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa tem tanta visibilidade? São pessoas que eu não vejo. Então, assim, eu seleciono o que eu quero ver. Eu não vou ficar vendo uma coisa que me maltrata, que tem Porra, ideias Manu. diferentes das minhas. Entendeu? Sabe o que é que eu não entendo? É muita falta de amor próprio. É uma pessoa abrir uma rede social Pra ver quem não gosta. pra ver quem não gosta, não só ver. Porque ver, beleza. Não que eu compartilhando. faça, nem conheço quem faça isso. Mas falar mal do ser humano que tá lá. Eu sigo uma influencer que tem 70 milhões de seguidores. Aí ela posta alguma coisa e, sei lá, ela posta um vestido vermelho, um vestido vermelho. Aí a pessoa chega lá e fala, você está horrível hoje. Não é, eu acho Né? que é a coisa mais Eu triste acho, que eu existe. acho isso É de pessoa uma, dessa. eu amor acho isso de uma próprio. falta de amor próprio e pior. Eu vi, quando eu vi essa frase, acho que eu já falei ela me perdi as contas quando eu falei isso na minha vida. Mas 70% da crítica que você faz É sobre si mesmo. ao outro tem muito mais a ver com você do que com o outro. Então, depois disso, quando eu sou criticado em alguma coisa, eu sempre me pergunto, faz sentido para mim? É. Se fizer, que bom, porque eu vou aprender e vou Não pegar e vou ace- mudar. Não Mas- aceite crítica construtiva de quem De não quem nunca construiu construiu nada naquele sentido. Aí você já vai limando, né? Porque se 70% das críticas que os outros fazem a você não tem a ver com Vou você, contar uma. você ainda tem que avaliar isso aí. Será que a pessoa construiu alguma merda na vida pra estar falando de mim? Né? Mas é. Conta. Você falou sobre isso agora, lembrou de uma situação que é até notícia mais quente. A gente passou agora, recentemente, por 2 casos que, para mim, foram, assim, o demonstrativo de como a internet está doente. Né? Vou colocar assim. Temos 2 casos aqui. Um com o técnico do Corinthians, ex-técnico do Corinthians, que é o Cuca, e o outro com um ator que fez... É um ator, ai meu Deus do céu, eu esqueci o nome desse ator, mas ele fez o Kang no Loki, enfim, no último filme aí da Marvel, Homem-Formiga 2, vamos colocar assim. O Kang, esse ator de Hollywood, ele foi acusado de ter batido na mulher dele dentro do carro. Todos os contratos dele foram cancelados, fora o cancelamento social da internet. Né? O outro, que é o Cuca, foi acusado de sofrer... parece que ele abusou de uma jovem. Foi estupro. Em 87, não é isso? Pronto, temos esses 2 casos. Nenhum dos dois foi julgado. Foi julgado pela sociedade. Foi julgado pela sociedade. O do Cuca eu não sei o resultado ainda. Eu sei que ele deixou
O comando do Corinthians, né, prescreveu formações aqui. Pelo tempo. Mas bastidores. o do Kang, que eu acho que foi o mais absurdo para mim, e também não tenho atualizações na data de hoje, que deixa eu colocar aqui, dia 1º de maio, né? Mas aparentemente quem bateu nele foi a mulher, e tem indícios disso. Assim, tipo, tem como é que fala, meu Deus? Provas. Tem provas. O cara do táxi, vídeos do testemunha, isso. Tem filmagens do trajeto. Aparentemente foi a mulher que agrediu ele e não o contrário, né? Mas a sociedade já julgou. Então, o perigo que a gente vive dessas narrativas, dessa falta de tolerância na internet, é muito, às vezes, como a gente falou aqui, é sobre si, talvez, não é sobre ele. E aí você descarrega na pessoa. Antes, eu não estou falando aqui que bater em mulher, pelo amor de Deus, né? Sim. Tá, eu estou falando só da falta de tolerância das pessoas e se sentirem na capacidade de estar julgando os outros sem antes ter uma coordenação realmente efetiva pelos meios cabíveis. Mas veja, hoje a gente, como nós todos aqui, como comunicadores, nós temos uma influência sobre a vida de outras pessoas que gostam de assistir a gente. Sim. Certo? Mas essa é uma extensão da nossa profissão, do que a gente é, não é verdade? Tem pessoas que têm hoje como profissão exclusivamente ser influenciador digital. E aí, a pessoa vive 24 horas do dia fazendo um Big Brother da própria casa e termina dando uma ousadia, né, de que os outros deem opinião sobre a sua própria vida ou julguem a sua forma de maternar. Aconteceu um caso semelhante agora, não foi? Com a Virgínia, Zé Felipe e tal. E ela ficou péssima e chorou. Eu digo, gente, que crueldade, né? Então, assim, Mas aí são até pessoas que que estão deixando de serem julgadas, né? Até também. que ponto essa profissão não está passando do limite? Entende? A gente está falando aqui de um veículo mas eu acho que não é fantástico. Não, Você eu agora acho que não é falando isso, sabe o nem... que eu acho que vai acontecer? Você tem que botar assim, né? Beleza, aí a galera fez um quadro que isso é julgado, né? É propositivo, talvez. Mas você tem que agora... Eu, inocente, achando que foi uma coitadinha. Não, mano, ele tá eu tô sugerindo. sugerindo. Tá. Talvez Que seja pode propositivo. Vou fazer um Big ser- Brother aqui Sim, senhor. Vou fazer um Big Brother aqui da minha vida, uma situação assim, mas a ideia é que realmente As pessoas as pessoas julguem. Entendi. Né? Às vezes é Acho que proposital. agora, a partir de agora, você vai ter que botar lá no teu perfil assim, proibido me julgar. Entendeu? Acho que mais por aí. Não, mas não é na gente. Proibido me julgar. Porque a gente não chegou nesse nível, entendeu? O que eu Ia falar tô um palavrão falando é agora. que a rede social, o WhatsApp, o podcast, o YouTube, eles são facilitadores da vida, da comunicação. Mas tudo tem limite, São né? instrumentos incríveis, gente. Isso é fantástico. Você pode escolher, no caso da gente, você escolhe no mundo um médico que você tem, que você Afinidade. tem afinidade para que ser você cuidado. sente que- Eu tenho pacientes no mundo inteiro hoje, em todos os continentes, eu cuido de pessoas. A Eugênia também. Né? Então, assim, é fantástico. Agora, Sem a gente dúvida. tem que entender o limite de fazer um bom uso dessas ferramentas. Porque isso, de fato, pode adoecer. Essa era aí tecnológica, esse monte de radiação, a gente sabe, você dorme com o celular aqui, ó. Na cabeceira do lado da cama, né? Essa tela do computador. Na minha época, eu não lembro de ir na oftalmo, meu oftalmo dizer pra minha mãe que eu não podia ficar no computador. Hoje eu levo a minha filha a primeira vez com 6 meses pra oftalmologista e faz parte da consulta dizer que não pode ficar no computador, que senão ela vai ficar míope. Então, veja, faz bem a gente ficar 12 horas na tela do computador e a gente fica quantas? Eu tô lascado. Entendeu? Mas é isso. Então, tudo... encontrar o limite. E é o limite Encontrar o pra limite, tudo. porque senão a máquina pifa. Eu acho que é o resumo da ópera. Total. Equilíbrio, né, mano? Eu acho que isso resume em equilíbrio. Equilíbrio. Sem Equilíbrio. dúvidas. Né? Na E, verdade, e todo autodisciplina, avanço- né? Que ele falou no começo. É a Se gente observar. realmente... Porque é um exercício. Se a gente não se botar limites, se a gente não se colocar diante das situações, a gente vai viver exatamente assim, O sob mundo tá pressão. ansioso. E as pessoas incentivam isso. Você vai na rede social, você vê as pessoas incentivando isso. Porque você tem que produzir, porque para você crescer, você tem que ser produtivo, você tem que produzir a todo tempo, você tem que... Né? E aí, você já encurta em você. Limites. Rapaz, se eu não estiver produzindo, eu vou...
né? Vou Então ficar pra tem trás. que ter limite. Exatamente. Tem que ter limite em tudo. limite. Se observem, Muito se bem. observem. Gostei do nosso bate-papo, viu? Sim, Eu acho que foi eles bom. podem testar Obrigada. até pra Eu fazer gostei. vários outros Vezes. temas vinculados a ele. Gostei, viu? gostei. Curti estar desse Sabe? lado A aqui. verdade é fantástica. Foi bom. Ainda Também. acho que ainda tô gelado. Maravilhoso. Herbert, obrigada, viu? Obrigada. Liga aí, Eita, vá. eu ia mandar uma mensagenzinha que eu gosto muito. Ah, então Diga. manda. Que eu acho que pode ser Faça. pertinente. Viu aí que minha mão tá gelada? Vi. Vamos, Eu acho deixa que ele é falar. pertinente. É uma frase que eu gosto muito, é do filme Jojo Rabbit, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema. É assim, ó, deixe tudo acontecer com você. Beleza e terror, apenas continue. Nenhum sentimento é final, né? Faz parte desse contexto de viver no mundo de ansiedade e tal. É bom você respeitar que sentir tristeza e sentir felicidade tá tudo bem. Você só tem que administrar e encontrar o equilíbrio disso e seguir. Exato. Eu Show. acho que é por aí. Aê. Vamos embora. Ei! Gostei de estar aqui. Obrigada, Chama mais viu? vezes. Tá bom, vamos lá. Gente, obrigada. Tamo junto, hein? Obrigada, até o próximo.